Bom, olá a todos, eu vim aqui fazer mais um vídeo da série sobre anjos e demônios. A pergunta é: os cristãos têm autoridade para repreender Satanás e os demônios? Será que realmente somente com o poder de Deus Satanás obedece aos seres humanos em nome de uma autoridade ou uma divindade? Será que há cura diante disso? Será que quando colocamos as mãos sobre as pessoas, será que realmente elas são curadas? Fique comigo, porque você está no canal Escavando as Escrituras. E vamos então, depois da vinheta, para sabermos realmente se temos autoridade ou não em nome de Deus. Então, eu sou o professor André Marcelino, você está aqui então no programa Escavando as Escrituras. Os cristãos têm autoridade para repreender Satanás e os demônios? Você já viu algum evangelista na televisão levando toda uma congregação a orar mais ou menos assim? Satanás, eu te repreendo e amarro você. Tire suas mãos dos bens que pertencem por direito a essa pessoa. Aí eu te pergunto, essa oração realmente é bíblica? A Bíblia ensina que os cristãos têm autoridade sobre os demônios? Então, Lucas capítulo 9, verso de número 1 e capítulo 10, verso 17 até o 20, nós temos também o texto de Mateus capítulo 10, versículo de número 20 e Marcos capítulo 16, verso de número 17. Diz que lhe darei autoridade sobre os demônios. Tá? Mas isso não quer dizer que pode sair por aí amarrando Satanás em todo quanto é lugar, já que Jesus me deu autoridade para isso. Então é o seguinte, em nenhum texto da Bíblia vemos os discípulos repreender diretamente Satanás e seus anjos. Eles confrontavam os demônios através das pessoas influenciadas por esses demônios. Isso você pode ver em Atos capítulo 13, versículo de número 6 ao 12. Atos também capítulo 16, do verso 16 ao 18. E isso é o mais diferente daquilo que acontece em alguns púlpitos. Então, na verdade, Jesus deu autoridade sobre os discípulos para que eles repreendessem o demônio. Ou seja, tirasse algo daquelas pessoas que estivesse prejudicando elas para que elas vivessem em paz. Então, nós vemos muito com frequência aí, muitos dos pastores, eu te repreendo, amarrado, sai dela agora, pega tudo que tem e fazem aquele showmício em cima de um palco, né? Que na verdade nenhuma parte das escrituras ensina dessa forma. Então, com muita frequência em suas reuniões de oração, os cristãos pentecostais repreendem o diabo em voz alta quando oram. Porque muitas das vezes, quando oram em silêncio também, ele diz que Satanás tem um poder de invadir a sua mente e saber o que você está pedindo. Então chega realmente ao ridículo de querer dizer uma coisa dessa, né? E fica muito complicado. Ou muitas das vezes gritam como se Satanás fosse surdo, né? E berrando e botando o microfone nas altas alturas, parece que o cara vai explodir para que Satanás pudesse sair. Mas às vezes as nossas orações parecem mais concentradas no diabo do que em Deus. Então, se você for num culto evangélico, eu sou pastor, eu sei disso, mas eu não faço isso, tá? Deixando bem claro aí. Às vezes você vai num culto, as pessoas falam, as autoridades falam mais do que Satanás do que no próprio Deus. Eles dão mais ênfase ao demônio do que a própria autoridade de Deus sobre a vida deles. Então alguns repreendem o inimigo mentalmente, não percebendo que o diabo não pode ler os pensamentos. E não devemos subestimar o poder de Satanás também, tá? Porque ele não é onisciente, mas ele pode até nem saber de uma congregação inteira se está orando contra ele, mas ao menos ele esteja presente. Então, muitas pessoas botam muito poder
em cima dos demônios, sobre essa manifestação, e esquece que Deus tem o maior poder e maior autoridade sobre isso aí. Então, eu duvido que forças demoníacas ouçam todas as repreensões que os cristãos proferem contra elas. Então, fica difícil você, na igreja, estar orando, estar repreendendo Satanás, né? Sabendo que ele não é onisciente, ele não é onipresente. Então, você praticamente está fazendo um showmício, ao invés de cultuar a Deus, que é o mais sensato, né? Quer dizer, Satanás não é onipresente, então quer dizer que ele não está ali na igreja. Aí você começa a repreender alguma coisa que não existe. Entendeu? Então, que meios que nós temos de repreender Satanás e os demônios com sabedoria? Bom, em primeiro lugar, você tem que certificar-se de que eles estão presentes para ouvir a repreensão. Essa é a primeira causa. E quando confrontamos pessoas endemoniadas, sabemos que estamos na presença de demônios. Entretanto, numa reunião de oração, pode ser que não estejam presentes. Porque eu acredito que dentro de uma igreja de Deus, que se diz santa, Satanás simplesmente não pode aparecer lá. Ora, se a igreja é santa, o que Satanás está fazendo ali? Segundo, se você ora contra uma força demoníaca que oprime uma pessoa que não está presente, dirige a sua oração a Deus, não a Satanás ou aos demônios. Um demônio que está oprimindo uma pessoa a quilômetros de distância não poderá ouvi-lo. Se, porém, você orar pedindo a Deus que repreenda o demônio, o Senhor pode ouvir a sua oração, não importa onde ele esteja. Um livramento de longa distância, com certeza, é possível nesses casos. Você pode comparar com os termos lá de Marcos capítulo 7, do verso 24 ao verso 30, e você pode comparar também a Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, do verso 11 ao verso de número 12. Terceiro, se você tem uma boa base para crer que as forças das trevas estão presentes, um meio bíblico de repreendê-las é dizer: o Senhor te repreenda. Em Judas capítulo 9, ele declara que o arcanjo Miguel não ousou infamar o diabo, mas lhe disse: o Senhor te repreenda. Então, o que está acontecendo aqui? Muitas das vezes, eu com autoridade eu te repreendo, eu com autoridade eu falo isso aqui, mas eu quem? Você? Ora, então quer dizer que você agora está tirando a autoridade de Deus. É você agora que repreende e não Deus. Isso você pode comparar a Zacarias capítulo 3, do versículo 1 ao verso 2. E nós temos alguns livros apócrifos aqui também, que é o segundo livro de Apocalipse de Baruque, capítulo 21, do verso ao 23, e Vida de Adão e Eva, capítulo de número 39. A Bíblia condena aqueles que falam de forma presunçosa contra poderes superiores. Você pode ler em 2 Pedro capítulo 2, verso 10 até o 12, e Judas, verso 8 até o verso de número 10. A autoridade sobre os cristãos para repreender demônios procede do nome do Senhor Jesus Cristo. Nossa autoridade sobre as forças das trevas está na sua autoridade, não no poder humano. A morte e a ressurreição de Cristo estabeleceram eternamente sua autoridade sobre toda a criação, até Satanás e seus demônios. Logo, os cristãos têm poder pelo nome de Jesus Cristo e pelo seu precioso sangue, que representa a expiação de sua morte sacrificial e, por inferência, os benefícios procedentes dela. Então, a palavra hebraica traduzida como repreender, gaar, dá a ideia de reprovação. Não é que você está expulsando o demônio, você está repreendendo o que ele está fazendo sobre aquela pessoa, ou sobre algo que ele esteja dominando. Assim como a palavra criativa de Deus produz vida, também sua palavra de repreensão traz destruição sobre os objetos do seu desagrado. No Novo Testamento, a palavra repreender, epitemao, geralmente é uma prerrogativa reservada a Jesus Cristo, declarando sua posição como Senhor. Somente Cristo repreende as forças da natureza, pois ele as criou. Então, na verdade, não é a autoridade do pastor ou da pessoa que está repreendendo o demônio. Não está expulsando o demônio, está repreendendo algo dele. Então, a pessoa está trazendo mais ego para si mesmo do que da própria palavra de Deus, usando a autoridade dele como o pastor, que na verdade a autoridade que tem é a autoridade de Jesus Cristo.
tá bom? Espero que você tenha gostado aí, obrigado por ter ficado até aqui. E se você tiver alguma sugestão, alguma crítica ou algum elogio, coloque aqui no chat aqui, que eu terei um imenso prazer de responder você. Então, muito obrigado e nos vemos numa próxima aula.